Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai estar assistindo essa videoaula. Entretanto, vamos dar início aqui, né? Na realidade, continuação a nosso curso de Fisiologia Humana. Nas aulas passadas, a gente viu sobre transporte de substâncias entre a membrana, não é isso? A gente viu os tipos de transportes: difusão simples, difusão facilitada, transporte ativo, a importância do transporte ativo para despolarização, né, da membrana, a importância da difusão facilitada também para o processo de despolarização da membrana. A gente viu essa questão também da bioeletrogênese, não é isso? Que é o processo de despolarização e repolarização da membrana. Vocês aprenderam que a membrana, no seu estado em repouso, ela está negativo dentro e positivo fora, não é isso? Dentro da célula está negativo e a gente está positivo do lado de fora, certo? E a gente aprendeu como é que ocorre esse processo. E hoje a gente vai dar início à visualização de como esse processo desse processo do sinal, não é isso? O sinal no neurônio, né? Como é que esse processo ele pode acarretar na contração muscular. Tanto na contração muscular do músculo esquelético, que é aquele músculo que está associado ao nosso esqueleto, que ajuda a fazer a movimentação dos nossos membros e a nossa locomoção, tanto também como o músculo liso, que é aquele músculo que está associado com a contração involuntária. Então, por exemplo, o processo de respiração do diafragma, certo? Está aliado ao músculo liso, tá ok? Então, vamos visualizar essa imagem aqui que eu trouxe para vocês, não é isso? Vou pegar aqui nossos ponteiros mágicos, para que a gente possa fazer nossos rabiscos, certo? E aí, o que eu teria para falar para vocês nesse primeiro momento? Selecionar o vermelho, como mais evidente. Então, como é que acontece aqui, pessoal, o processo de contração muscular, né? Então, nós temos um sinal, né? Que ele é passado pelo nosso sistema nervoso. Esse sinal, ele vem, percorre o neurônio, percorre essa região que é chamada de axônio, beleza? E aí ele chega nessas regiões no músculo estriado, no músculo estriado esquelético, que é o primeiro que a gente vai visualizar hoje. Ele chega em porções que a gente chama de placa motora, certo? Essa placa motora é o local onde vai ser recebido o estímulo, e aí esse estímulo vai fazer com que a musculatura ela contraia, não é isso? Então, o que é nada mais é do que uma junção neuromuscular. Por que é uma junção neuromuscular? Porque você tem um neurônio, não é isso? Você tem um neurônio, que é por onde está vindo o impulso nervoso, não é isso? E aqui você tem os locais de fixação desse neurônio, e é justamente nesses locais de fixação que nós temos a chamada placa motora, tá ok? Então, só uma definiçãozinha que eu trouxe para vocês é a junção entre a parte terminal do axônio, né? Então, nós temos aqui o axônio, que é por onde vai percorrer esse sinal, né? E aí esse sinal ele vai chegar, sinal nervoso ele vai chegar, quando ele entrar em contato aqui com essa parte final desse axônio, então vai ser passado, esse sinal vai ser passado para a fibra muscular, não é isso? Vai ser passado para a fibra muscular e o músculo ele vai entrar no processo de contração muscular. Então, é a junção entre a parte terminal do axônio com a região da membrana plasmática de uma fibra muscular. Essa região da membrana plasmática é chamada de sarcolema, beleza? Então, essa região da membrana plasmática do tecido muscular, das fibras musculares, é chamada de sarcolema. Então, você tem aqui uma ampliação, desenho ampliado, você tem um axônio aqui, o impulso nervoso ele vem nessa direção, tá ok? E aí quando ele chega, ele vai entrar em contato com essa região, que é a placa motora, e essa placa motora ela vai estar em íntima associação com quem? Em íntima associação com a fibra muscular. E aí essa fibra muscular, através de processos fisiológicos, ela vai se contrair, tá ok?
Então, esse aqui é um aumento, essa terceira imagem aqui é um aumento, mostrando como é que acontece isso. Então, nós temos aqui a parte final, né? A parte final desse axônio, beleza? O impulso nervoso ele vai vir, vai liberar a passagem de substâncias para essas fossas. Essas fossas aqui elas estão presentes na membrana plasmática da fibra muscular, e é nessas fossas que vão receber uma substância, um neurotransmissor, uma substância que vai fazer com que esse impulso nervoso ele seja propagado, né, para a fibra muscular. Esse impulso nervoso ele seja propagado para a fibra muscular e aconteça o processo, né, de contração muscular. Então, que aconteça esse processo de contração muscular. Então, a fibra muscular ela vai se contrair. Quando várias fibras musculares se contraem, posteriormente nós temos a contração do nosso músculo por inteiro, tá certo? Então, só para relembrar aqui, qual é a principal estrutura, né, que está associada à contração muscular do tecido muscular esquelético, não é isso? É a placa motora, que nada mais é do que a junção de estruturas do neurônio com a fibra muscular, tá certo? A junção entre a parte terminal do axônio, que é uma estrutura presente na célula nervosa, o neurônio, não é isso? Com a fibra muscular, certo? Então, a membrana, você percebe que a membrana da fibra muscular, no local onde a gente tem a ligação com a parte final do axônio, não é isso? Com a parte terminal do axônio, nós vamos ter uma invaginação dessa membrana formando essas bolsas, não é isso? Esses sacos, e esses sacos vão receber substâncias que vão propagar o impulso nervoso pela fibra muscular, fazendo com que essa fibra muscular ela entre em contração, beleza? Então, ó, como é que se dá esse processo, né? Então, aqui eu trouxe uma outra imagem, aqui eu tenho um passo a passo, beleza? Eu tenho um passo a passo de como ocorre esse processo de contração muscular, só que através do entendimento fisiológico, beleza? Então, para que você tenha um impulso nervoso, você vai ter que ter uma despolarização, tá ok? Então, lembrando que quando a célula está em repouso, a sua parte negativa está no lado interno e na parte externa está positivo, não é isso? Então você tem um impulso nervoso, você tem a inversão dessa polaridade. Então esse impulso nervoso ele vem pelo neurônio e chega nessa parte terminal do axônio, tá? Chega nessa parte terminal do axônio. Quando esse impulso nervoso ele chega nessa parte terminal do axônio, vocês vão ver aqui a presença dessas proteínas. Essas proteínas aqui, a gente já viu que tipo de proteínas são essas como é que se diz? Nas nossas primeiras aulas, né? No processo de transporte. Então, esse processo que está acontecendo aqui é um processo de difusão facilitada. Quem é que está entrando? Está entrando íons de cálcio, não é isso? O cálcio está entrando dentro dessa parte final do axônio, e aí ele está entrando por proteínas facilitadoras. Então, por isso que esse processo é chamado de difusão facilitada. Você tem uma proteína de canal, uma proteína transportadora que facilita a entrada do cálcio. Essa proteína, pessoal, ela é específica, ela permite a entrada apenas do cálcio. Então, quando o cálcio ele entra, ele vai fazer com que algumas vesículas que possuem um neurotransmissor, certo? Que o neurotransmissor que a gente está falando é a acetilcolina, tá? Vocês vão entender qual é o papel do neurotransmissor. Então, ele vai fazer com que essas vesículas aqui que tenham a aglomeração desse neurotransmissor, elas se fusionem. Então, vocês podem perceber que agora essas vesículas elas vão se tornar uma única vesícula com esse neurotransmissor, com essa acetilcolina no seu interior, tá certo? Então, vai se fusionar diversas, como é que se diz? Vão se fusionar, né, diversas estruturas com a presença desse neurotransmissor, formando uma vesícula muito maior, formando uma estrutura vesicular muito maior com a presença desse neurotransmissor. O que é que vai acontecer? Esse neurotransmissor ele vai ser eliminado para o meio externo, por um processo chamado de exocitose. Exocitose, se é exo, quer dizer que é saindo, tá certo?
exocitose quer dizer que está sendo eliminado da célula. Então, esse neurotransmissor ele vai ser eliminado da célula nervosa, ok? Entretanto, ele vai se... Aqui, quem é que está aqui embaixo, né? Só voltando aqui no slide anterior. Quem é que está aqui embaixo? Quem está aqui embaixo, quem é que vai se ligar a essa parte final, né? Do neurotransmissor, é a membrana plasmática de quem? Da fibra muscular, certo? Então, vai tá, essa membrana plasmática da fibra muscular, o sarcolema, ele vai estar envolvendo, né, essa parte final do axônio. E aí, quando esse neurotransmissor ele entra em contato com essas proteínas que estão ligadas aonde? Estão ligadas à membrana plasmática da fibra muscular, certo? Elas vão se ligar e vão permitir a entrada de sódio. Então, que tipo de canal é esse aqui? Eu falei para vocês que as proteínas de canal elas podem se abrir de duas formas. Elas podem se abrir com a variação da carga, que é o que acontece aqui com esse cálcio. Então, se você tem um processo de despolarização para que o impulso nervoso ele percorra, então você está mudando a configuração da carga. Então, você está tornando mais positivo dentro e mais negativo fora. Não é isso? Então, essa proteína de canal ela vai se abrir por quê? Ela vai se abrir porque você teve uma mudança de carga. Então, essa proteína de canal aqui ela é uma proteína voltagem dependente. Dependendo da voltagem, ela vai se abrir ou vai se fechar. Então, com esse processo de despolarização, com esse processo de impulso nervoso chegando, você tem a mudança da carga da parte interna e da parte externa, e essa proteína aqui ela se abre. Então, essa proteína aqui ela é uma proteína de canal, voltagem dependente. Ao contrário dessa proteína de canal que está presente aonde? Na fibra, que está presente aonde? Na fibra muscular. Essa proteína de canal aqui ela é uma proteína dependente de ligante. O que é isso, professor? A gente não está lembrado do que é essa proteína dependente de ligante. O que é a proteína dependente de ligante? É uma proteína que só vai se abrir quando uma estrutura específica se ligar a ela. Então, por exemplo, esse neurotransmissor, esse acetilcolina que foi liberado desse axônio, não é isso? Dessa parte final da célula nervosa, ela vai se ligar a essa proteína de canal e vai permitir a entrada de íon sódio, certo? Então, com a entrada desse íon positivo, o que é que vai estar acontecendo? Vai estar acontecendo o aumento da carga positiva dentro da fibra muscular, não é isso? E com o aumento da carga positiva dentro da fibra muscular, qual é o processo que a gente vai ter? Um processo de despolarização. Então, o neurotransmissor ele é importante por quê? Ele é importante porque ele dá sequência ao impulso nervoso. O impulso nervoso ele pararia aqui no final da célula nervosa. Entretanto, para que esse impulso nervoso ele comunique a fibra muscular, nós temos esse processo aqui da eliminação do neurotransmissor. Então, quando o acetilcolina ele é liberado pelo neurônio, é liberado por essa estrutura do neurônio, essa parte final do axônio, que é a estrutura do neurônio, elas vão se ligar a essas proteínas de canal, e essas proteínas de canal que estão presentes aonde? Na fibra muscular, elas são dependentes de ligantes. Então, elas só vão se abrir quando tiver um ligante associado a ela. Quando ela tiver esse ligante associado a ela, ela vai permitir a entrada de íon sódio. Esses íons sódio eles são positivos. O que é que vai acontecer com o interior da membrana da fibra muscular? Vai passar a ficar mais positivo. Se está ficando mais positivo, nós vamos ter um processo de despolarização. Esse processo de despolarização garante o quê? A propagação do impulso nervoso. Então, essa é a primeira parte, não é isso? É a primeira parte da contração essa primeira parte da contração do músculo estriado esquelético, que é a que ocorre na placa motora. O sinal nervoso ele vem pelo axônio, e aí esse sinal nervoso, através dos neurotransmissores, garante, né, isso, a propagação do impulso nervoso aonde? Na fibra muscular, certo? E aí, dando continuidade, o que é que acontece quando você tiver o processo de despolarização dentro da fibra muscular? O que é que acontece dentro da fibra muscular? Porque a gente já falou o que é que vem acontecendo dentro do neurônio, não é isso? A gente já falou o que é que está acontecendo aqui dentro do neurônio e falou como esse impulso nervoso ele é transmitido do neurônio para onde? Para
a fibra muscular. Esse processo de transmissão do impulso nervoso, pessoal, do neurônio para a fibra muscular é chamado de sinapse, certo? Chamado de sinapse, beleza? Chamado de sinapse. E aí, ele ocorre através de neurotransmissores. Existem vários tipos de neurotransmissores, mas, entretanto, o que está associado a esse processo é o neurotransmissor acetilcolina, que é ele que vai se ligar a essas proteínas de canal, liberando a entrada de sódio, despolarizando o interior da fibra muscular, acarretando assim na propagação do impulso nervoso, aonde, pessoal? Na fibra muscular. E aí o que é que acontece dentro da fibra muscular quando, o que é que acontece dentro da fibra muscular quando nós temos a despolarização dessa fibra muscular, tá? Então vamos dar continuidade aqui. Então, ó, você pode perceber que o potencial de ação ele continuou, não é isso? Então, quando o potencial de ação ele continua na fibra muscular, o que é que está acontecendo? Negativo fora, positivo dentro, beleza? A entrada do sódio, não é isso? A entrada do sódio faz com que o impulso nervoso ele se propague na fibra muscular. E aí, dentro da célula, nós temos uma organela chamada de retículo endoplasmático, que na fibra muscular ela recebe um nome específico, que é retículo sarcoplasmático, beleza? Então, esse retículo sarcoplasmático, ele armazena cálcio, certo? E quando ocorre o processo de difusão, né, do potencial de ação, nós temos a liberação desse cálcio dentro da célula, dentro da fibra muscular, certo? Essa liberação desse cálcio dentro da fibra muscular vai atuar numa estrutura que a gente chama de tropomina, certo? E aí, quando ele atua na estrutura dessa tropomina, ele permite a ligação de dois tipos de proteínas que vão realizar a contração muscular, que é a miosina e a actina. Essa parte eu vou explicar mais especificamente mais na frente, tá certo? Nos próximos slides. Então, só quero que vocês entendam o que é que está acontecendo dentro da fibra muscular. Então, você tem a liberação do potencial de ação, dentro da fibra muscular. E aí, o que é que acontece? A liberação do potencial de ação dentro da fibra muscular, você tem a liberação do cálcio no interior dessa fibra muscular, certo? Com a liberação desse cálcio no interior da fibra muscular, o que é que a gente vai ter? A ligação com essa estrutura chamada de tropomina, consequentemente a liberação da ligação entre actina e miosina, que é a ligação de actina e miosina que vai gerar o quê? A contração muscular, certo? Com o final, né, dessa contração muscular, o que é que vai acontecer com a fibra muscular? Ela vai repolarizar. E como é que acontece esse processo de repolarização? Nós temos a volta da carga negativa para o interior da célula, para o interior da fibra muscular, e vamos ter carga positiva, uma carga mais positiva na parte externa da fibra muscular, certo? Esse cálcio que vai estar perdido aqui, ó, que vai estar solto dentro da célula, ele vai ser recapturado por uma bomba de cálcio, certo? Para dentro do retículo sarcoplasmático. Essa bomba de cálcio, essa recaptura do cálcio, se ocorre através de uma bomba, certo? Se ocorre através de uma bomba, acontece através do gasto de energia, né? Toda bomba ela gasta energia. Por quê? Porque você vai manter uma substância mais concentrada em um dos meios. Então, nós tínhamos muito cálcio aqui fora e agora nós temos muito cálcio aqui dentro, né, do retículo sarcoplasmático. Esse cálcio ele vai ficar armazenado aqui novamente até que a fibra muscular ela seja novamente despolarizada, certo? E aí tenhamos novamente a liberação desse cálcio para dentro da célula, no interior da célula, da fibra muscular, e, consequentemente, a ligação com a tropomina, liberando o processo de contração muscular. Esse processo de contração muscular ocorre pela associação de duas proteínas, a actina e a miosina,
certo? Então, só para relembrar, contração muscular no tecido estriado, no músculo estriado esquelético, acontece principalmente pela atuação da placa motora. O que é a placa motora? É a junção da parte final do axônio, que é uma estrutura do neurônio, uma célula nervosa, com a membrana plasmática da fibra muscular. Então, ela é englobada, ela é meio que englobada, meio que abraçada, ela é meio que abraçada, essa terminação nervosa, ela é meio que abraçada pela membrana plasmática da fibra muscular. Você tem a liberação do impulso nervoso, a entrada do cálcio através de uma proteína voltagem dependente, porque se tem impulso nervoso, você está tendo a mudança da carga, a entrada do cálcio através de uma proteína voltagem dependente, que vai gerar o quê? A junção dessas vesículas, não é isso? A junção dessas vesículas que carregam quem? Que armazenam quem? A acetilcolina, que é um neurotransmissor, certo? Então, quanto maior ficar essa vesícula, mais acetilcolina ela vai estar armazenando. Essa acetilcolina ela vai ser eliminada dessa célula nervosa através de um processo chamado de exocitose, e aí ela vai se ligar a quem? A proteínas de canal que estão presentes na fibra muscular. Quando ela se liga completamente a essas proteínas de canal da fibra muscular, ela permite o quê? A passagem de sódio para dentro da fibra muscular. Por quê? Porque essas proteínas elas se abrem. Então, ela vai permitir a passagem de sódio para dentro da fibra muscular. O sódio ele tem carga positiva. Então, nós vamos aumentar a carga positiva dentro dessa fibra muscular, dentro dessa célula muscular. Quando você aumenta a carga positiva, você está fazendo o quê? Uma inversão de cargas. E aí você está dando propagação a quem? Propagação ao impulso nervoso. O que é que acontece dentro da fibra muscular quando nós temos a propagação do impulso nervoso? Nós temos a liberação do cálcio dessa organela, que é como se fosse um saco de armazenamento. Então, esse saco de armazenamento é como se ele se furasse. A tampa que fecha ele se abre, certo? E aí você tem a eliminação de cálcio dentro da célula. Esse cálcio dentro da célula ele vai se ligar a essa estrutura chamada de tropomina, que com essa ligação, com essa estrutura chamada de tropomina, nós vamos ter o processo de contração muscular. Esse processo de contração muscular ele vai acontecer através de que maneira? Através da junção, da associação da miosina e da actina. Quando essa célula ela deixa de se contrair, ela se relaxa, não é isso? Quando ela se relaxa, quer dizer que ela foi repolarizada, ela está no processo ela está em repouso. Então, as cargas negativas elas voltaram a ser predominantes no seu interior. E aí, essa tampa que fechava esse retículo sarcoplasmático, ela é fechada. Entretanto, o cálcio que está no interior da célula, ele retorna para dentro do retículo sarcoplasmático através de uma bomba. Se é uma bomba, nós temos o gasto de ATP, nós temos o gasto de energia, certo? E aí esse cálcio ele volta a ficar retido dentro dessa organela, dentro desse retículo sarcoplasmático, até o momento em que essa fibra muscular ela vai ser despolarizada novamente e a contração ela vai ocorrer, tá bom? Então, vamos dar prosseguimento com o processo de contração muscular. Vamos ver como é que ocorre contração muscular na prática. Então, ó, nessa imagem aqui, eu trouxe aqui uma representação esquemática, uma sequência, até a gente chegar na unidade motora, a unidade que realiza a contração muscular, que é essa aqui, o sarcômero. O sarcômero é a unidade motora, é a unidade que realiza o processo de contração muscular, tá ok? Então, o que é que acontece aqui, pessoal? Presta atenção. Nós temos aqui o músculo estriado esquelético. Por quê? Porque ele está associado ao nosso esqueleto. Então, ele permite a locomoção e ele permite o quê? O movimento dos membros e a locomoção do nosso corpo. Tá bom? Principalmente. Então, nós fizemos um zoom e estamos vendo agora um fascículo muscular. Certo? Nesse fascículo muscular, você pode perceber que ele é formado por várias estruturas mais finas, que são chamadas de miofibrilas, ou que são chamadas de fibras musculares.
tá certo? Essas estruturas, essa junção de fibras musculares vão formar o quê? O fascículo muscular. Essas miofibrilas, essas fibras musculares, perdão, elas são formadas por junção de filamentos mais finos ainda, que são as miofibrilas. E nessas miofibrilas vocês vão poder notar o que a gente chama de estrias, né? Vocês vão poder notar regiões mais claras e regiões mais escuras. Por isso que quando a gente está visualizando um tecido muscular, a gente vê ele com essa característica zebrada, uma região mais clara, uma região mais escura, uma região mais clara, uma região mais escura, certo? Isso se dá através das proteínas que estão associadas na formação dessa miofibrila, beleza? Essa miofibrila, pessoal, é nessa miofibrila que a gente apresenta-se a unidade contrátil do músculo esquelético, que é o quê? O sarcômero. Então, eu estou aumentando aqui o sarcômero para vocês, beleza? Então, aqui no caso, a gente pode ver 3 unidades contráteis, tá certo? Unidade 1, unidade 2 e unidade 3. Cada unidade dessa realiza o processo de contração muscular. Quando as unidades contráteis, quando todos os sarcômeros se contraem, você vai ter um processo em cadeia, não é isso? Então, você vai ter a diminuição da miofibrila, a diminuição da fibra muscular, a diminuição do fascículo muscular e, por último, você vai conseguir perceber a contração do músculo esquelético, tá certo? Então, quando você contrai o seu braço, essa contração do seu bíceps, por exemplo, né, que ele fica mais curtinho, se dá através de um processo em cadeia, se dá através da contração de vários sarcômeros que vão diminuir a miofibrila, que por sua vez vão diminuir a fibra muscular, que por sua vez vai chegar nesse processo de contração muscular como um todo. Tá ok? O sarcômero, pessoal, ele é formado principalmente por 2 tipos de proteínas, tá? A primeira delas é a miosina, beleza? Essa proteína mais grossa que forma o nosso sarcômero. Então, ela está bem aqui, ó, essa proteína aqui de miosina. Essa miosina, vocês vão notar que ela tem uma regiãozinha, certo? E é essa região aqui, que é chamada de região pesada, é essa região que vai fazer com que a contração aconteça. O que é a contração? A contração é o deslocamento dessas fibras mais finas aqui, de proteínas. Essas fibras mais finas, elas são chamadas de actina, tá bom? Então, o que é o processo de contração? É o deslocamento dessas fibras mais finas em direção ao centro do sarcômero. Elas vão se deslocar por cima de quem? Elas vão se deslocar por cima da miosina, tá certo? Essas actinas aqui, elas vão se deslocar por cima da miosina. Do outro lado também vai acontecer a mesma coisa, certo? Então, essas actinas, elas vão ser puxadas pela miosina, certo? Vão ser puxadas pela miosina. E aí, quando elas forem puxadas pela miosina, essa região aqui, que é a unidade contráctil, ela vai ficar menor. Então, ocorreu um processo de contração da unidade contráctil. Consequentemente, ocorreu a contração da miofibrila, a contração da fibra muscular e, por último, a contração do músculo esquelético. Tá ok? Então, deixa eu pegar uma outra imagem aqui e tentar explicar melhor para vocês como é que acontece esse processo, tá? Então, aqui, pessoal, nós temos novamente, né, as zonas, essas unidades de contração, que são os sarcômeros. Então, preste atenção. Nessa primeira imagem, nessa imagem número 1, eu tenho 3 unidades de contração, a 1, a 2 e a 3. E aqui você pode perceber que essas unidades de contração, elas estão relaxadas, certo? Como é que vai acontecer o processo de contração muscular? Esse processo de contração muscular acontece quando as fibras de actina, elas sobrepõem as fibras de miosina. Então, você pode perceber aqui, ó, que essas fibras de actina, elas sobreporam as fibras de miosina. E aí você viu, ó, a diferença da área, né? Antes você tinha uma área assim da fibra muscular e agora você tem uma área assim da fibra muscular, não, do sarcômero, não é isso? Então, vocês podem perceber que
todos esses 3 sarcômeros estavam relaxados e agora todos esses 3 sarcômeros eles estão contraídos. Quando eles estão contraídos, o que é que a gente vai ter? A junção da